Meus irmãos, então hoje nós vamos voltar ao nosso estudo de 2 Pedro. Então nós vamos tratar hoje dos versos 7 a 10. 2 Pedro capítulo 3, versos 7 a 10. A gente vai fazer uma pequena... A gente vai ver de uma forma um pouco diferente esse trecho aqui das Escrituras. Vocês estão abrindo aí, 2 Pedro capítulo 3... Nós já estudamos até o verso 7, porque ele encerrava um trecho ali que ia até o verso 6, que eu achei interessante a gente tratar e falar dele. Mas agora, dos versos 7 a 10, que é o texto que nós vamos ler hoje, a gente vai tratar dividindo esse trecho aqui em duas partes. Como esse assunto do juízo de Deus, do grande dia do Senhor, é um assunto que eu comecei, irmãos, eu queria tratar de tudo, do tempo, mas eu falei, não, eu vou querer gastar mais tempo falando do juízo, falando desse grande dia, um dia que é um dia de medo para muitos, mas um dia de alegria para muitos, e isso a gente vai querer tratar em relação a vocês. E aí, hoje de manhã, o Marco trouxe a palavra sobre a morte, sobre o que acontece no dia que você morre. Então, diante disso ainda, eu falei, é mais importante ainda da gente tratar desse assunto, focar mais no dia do juízo, porque se tem uma coisa que todos nós passaremos, irmãos, é pela morte ou pelo juízo. Talvez alguns de nós não passaremos pela morte se o Senhor voltar nos próximos dias, mas todos nós passaremos por isso, e o juízo, todos passarão, todos. Né? Um dia nós estaremos diante do Senhor. Então, hoje nós vamos tratar mais dessa questão do grande dia do Senhor, e no próximo estudo a gente vai falar mais dos versos 8 e 9, falando do tempo de Deus. E aí eu quero tratar especificamente sobre isso. Vamos ler, então, o texto? A partir do verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós já falamos isso no último sermão. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, e agora preste atenção no verso 10, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, nós vamos dividir em duas partes. Hoje a gente vai falar dessa primeira parte, o grande dia do Senhor, dos versos 7 e o verso 10, e depois nós vamos falar desse tempo relativo. Né? A gente fala tanto isso, o tempo é relativo, o tempo é relativo. A gente só repete algumas coisas, mas a gente vai entender um pouco o que a palavra diz sobre isso. E falando do grande dia do Senhor. Então, a gente sempre tenta lembrar o porquê que essa carta foi escrita. Né? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, fim da década de 60 do primeiro século, um pouco antes da sua morte, exortando, então, aqueles irmãos que recebem essa carta aqui. Em que sentido? Ele sabia que dentro da igreja que aquelas pessoas estavam, havia começado a surgir muitos falsos mestres. Era uma igreja nova, era uma igreja recente, era uma igreja que havia sido plantada recentemente, ainda no período apostólico, e ela já estava cheia de falsos mestres. Isso a gente já falou bastante de falsos mestres, né? Mas a gente tem que lembrar porque eles estarão no nosso meio até o dia que o Senhor voltar. Eles sempre estarão. No capítulo 1, é uma carta pequena, eu sempre exorto, irmãos, leia a carta inteira quando chegar em casa. No capítulo 1, Pedro orienta os crentes a confirmarem sua vocação e eleição, enfatizando que em Cristo nós temos todo o necessário para uma vida piedosa e que nossa união com Cristo transforma as nossas vidas através do processo de santificação. Ele vai falar isso no capítulo 1. Já no capítulo 2, ele entra, de fato, no assunto que levou ele a escrever a carta. O capítulo 1 é a base para tudo, mas no capítulo 2 ele fala, eu sei o que está acontecendo no meio de vocês, e ele vai tratar dos falsos mestres, falando quem eles eram, dando um retrato de como eles agiam, o que eles faziam, o que eles estavam falando, quais eram as mentiras que eles estavam trazendo, e pedindo para que aqueles homens e mulheres ficassem atentos em relação a tudo. E, por fim, agora no capítulo 3, que é o capítulo final dessa carta, Pedro passa a lembrar os crentes que o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Por que ele é tão incisivo em relação a isso? Um, porque é verdade. E dois, porque aqueles falsos mestres tinham como uma das suas principais mentiras dizer que não haveria uma segunda volta do Senhor.
a parousia que a gente chama, né? Que é essa volta de Cristo, quando Cristo voltar e aparecer para todo mundo, eles estavam dizendo que aquilo não iria acontecer e eles estavam atacando aqueles jovens crentes e atacando e falando, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Olha, eles estão esperando. Eles zombavam, eles escarneciam, eles tiravam sarro, de uma forma muito parecida como nós somos atacados hoje. E Pedro fala deles, e agora ele começa a falar, no capítulo 3, disso. Ele vai voltar. E esse tema principal do capítulo 3 é que ele vai voltar. E a partir dessa grande verdade, dessa grande maravilhosa verdade de que o Senhor vai voltar, como que nós vamos viver? Essa é a grande questão. Como você vive? O Senhor vai voltar. E pode ser a qualquer momento. Como que você vive em relação a isso? Então, nos versos 1 a 6, que nós estudamos no último sermão, Pedro exortou, então, aqueles cristãos a se lembrarem da palavra de Deus como proteção contra os falsos mestres que zombam da fé e negam a segunda vinda de Cristo. O que Pedro, lembra que Pedro disse? Ele falou, olha, ele vai falar várias vezes, lembre-se daquilo que vocês já aprenderam, lembre-se daquilo que vocês já sabem. Ele vai pedir para que todos aqueles homens lembrassem do quê? Da palavra. A palavra que eles já conheciam, mas que aqueles homens estavam deturpando e deliberadamente fazendo com que eles se esquecessem. Eles queriam que eles se esquecessem e Pedro fala, vocês precisam levar da palavra. E os falsos mestres, vocês precisam deixar de lado a palavra. Basicamente é isso. É isso que eles fazem até hoje. E aqueles escarnecedores, eles argumentavam que a natureza nada muda, é tudo igual, a gente vê tudo do jeito que está, esquecem as promessas divinas, esquecem aquilo que passou, eles rejeitavam a criação, eles rejeitavam o dilúvio, eles rejeitavam todas as operações de Deus na história, os milagres, e como eu disse, mais uma vez, muito diferente do que a gente vive hoje? Não, basicamente a mesma coisa. Então, eles terminam, Pedro termina ali aquele verso 6, quando a gente estava falando que a mesma palavra, e aqui está no verso 7 também, a mesma palavra que criou e julgou o mundo pelo dilúvio, também promete um julgamento futuro pelo fogo. E essa palavra ela é infalível e ela sempre se cumpre. Foi assim que a gente terminou com o verso 7. Falando então desse grande dia do Senhor, a gente terminou então esse último trecho dizendo isso. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que criou, pela mesma palavra que no ato da criação foi fazendo outras coisas, né? Deus criou todas as coisas, Deus criou os céus, o firmamento, Deus foi criando. Essa mesma palavra que um dia mandou o dilúvio, essa mesma palavra, ela está agora guardando e entesourando toda a criação para fogo. Tudo isso que você vê, tudo isso que nós tocamos, que nós sentimos, pelo qual nós vivemos e morremos, tudo isso um dia vai ser destruído pelo fogo. Estando reservado para o quê? Para o dia do juízo. É como se o Senhor estivesse guardando para destruir depois. Basicamente é isso que ele está dizendo. Tudo isso está sendo guardado, então você pode ficar tranquilo que o mundo não vai acabar com 2 presidentes malucos apertando um botão. Não, porque o Senhor vai guardar esse mundo, porque é Ele que vai fazer isso. Não vai ser o Putin ou o Trump, não vai ser ninguém dessas pessoas. O Senhor está guardando tudo para que Ele faça no dia do juízo. Porque Ele está entesourar isso, Ele está guardando, estando reservado para o dia do juízo, dia esse que vai ser também o da destruição dos homens ímpios. Então, preste atenção, porque isso é muito triste quando a gente fala de falsos mestres que estão aí até hoje. Os falsos mestres, irmãos, eles estavam usando de toda a sua força de persuasão, de astúcia, de toda a sua inteligência e mentira. Mentira. Eles são filhos do diabo, eles são mentirosos. O diabo sabe mentir, o diabo é o pai da mentira e seus filhos são mentirosos, tentando convencer aquelas pessoas de que Jesus Cristo não voltaria. E Pedro escreve para lembrar algo que eles já viam, eles sabiam, eles tinham sido educados dessa forma. E por que eles sabiam disso? Porque isso estava escrito na palavra de Deus. E não foi só Jesus que trouxe isso, não foi só Paulo que trouxe isso. A gente viu agora há pouco o texto de Paulo. Durante toda a Bíblia, desde o início, esse grande dia está previsto, está sendo dito, está sendo falado. Vocês conseguem entender, irmãos, quando a gente olha para aquilo que homens dizem, às vezes vão aparecer homens com uma capacidade retórica e de emoção e de poder, e eles não têm compromisso com a verdade, então eles podem mentir, eles podem dizer que foi um anjo que disse, eles podem dizer que foi um sonho milagroso que eles tiveram, e eles vão tentar te convencer de algo que não está escrito na Bíblia. Qual é a única coisa que pode te proteger contra esses homens? A palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus.
Então, eles estavam fazendo de tudo para tentar afastar aquela igreja da palavra. E esse conceito, irmãos, ele está por toda a palavra. O grande dia do juízo, o dia que o Senhor vai voltar, ele está escrito por todo o Velho Testamento, e depois a gente prossegue até o fim. A gente já falou isso, a gente sempre tem que lembrar. A história nossa na Terra, a história que a palavra nos conta, é uma história que começa com a criação, feita pelo nosso Senhor, pela nossa participação disso, a queda, onde não só, e a gente vai falar sobre isso, não só o homem, ele é tocado pela queda, mas toda a natureza, toda a criação, ela de fato, ela sofre e geme por causa do nosso pecado. Nós vemos, então, um Cristo que vem e vive aquela vida perfeita que ele viveu, carrega os nossos pecados e morre no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser redimidos. Só que hoje a gente está olhando para o futuro, para uma palavra que está escrita nas Escrituras desde sempre, de que um dia ele vai voltar e tudo vai ser consumado, tudo vai ser restaurado. Vai haver uma coisa maravilhosa e algo melhor do que havia antes, inclusive. E essa é a grande realidade que a gente precisa lembrar. Mas eu queria ler com vocês alguns textos do Velho Testamento para vocês verem como isso tudo era muito claro para aqueles irmãos quando ouviam essas palavras. Eu fico pensando, me colocando no lugar de Pedro. Aqueles homens conheciam o Antigo Testamento todo, estavam conhecendo o Novo Testamento, e ainda assim eles estavam caindo naquele conto da carochinha. Vamos ler então os textos aqui, que para eles, muitos deles sabiam de cor. A gente talvez não conheça todos eles, mas eles estão escritos, e a gente deveria conhecer. Malaquias, capítulo 4, verso 1. Aqui eu quero mostrar para vocês como essas referências a um grande dia, um dia onde o fogo seria trazido, isso está vindo já há muito tempo na história da redenção, na história de Cristo se manifestando por meio de toda a criação e por meio da história da salvação nas Escrituras. Malaquias 4:1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como fornalha. Malaquias está escrevendo muito antes de Cristo vir, e ele já está dizendo: o dia virá. Naquele dia serão queimadas como palha os arrogantes, os perversos serão consumidos desde as raízes até os ramos. Isaías 34:4. Os céus lá no alto se dissolverão e desaparecerão como um pergaminho enrolado. Essa era uma visão muito própria dos judeus, de ter o firmamento como se fosse um envelope ou um pergaminho. As estrelas cairão do céu como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. Vejam, Isaías 66 agora, 15 e 16. Vejam, o Senhor vem com fogo, os seus carros de guerra são velozes como o vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira, com o fogo ardente da sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. E Sofonias, nem vou pedir para ninguém abrir para não demorar, até o pessoal achar Sofonias, né? Mas olha só que texto maravilhoso. O seu ouro, é aqui para todos nós, né? O seu ouro e a sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. Muitas pessoas estão guardando, entesourando ouro, prata, imóveis, bens, achando que isso vai valer de qualquer coisa. Não. Pois toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos os que habitam a terra. E Pedro prossegue. Quando a gente olha Pedro aqui, Pedro não está inventando. Pedro está citando esses textos, muitas vezes. Ele está citando várias referências como essa e escrevendo de uma forma que aqueles homens, quando eles ouviam ou liam, eles sabiam do que Pedro estava falando. E eu não li todos os textos, tá, irmão? Tem outros textos. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus se passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Nós acabamos de ler 5, 6 textos das Escrituras que nos apontam para uma realidade grandiosa. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para cada um de vocês é bem simples. Você acredita que a Bíblia é verdade? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Que ela não contém erros? E que a Bíblia, tudo que está aqui é real, é verdadeiro e vai se cumprir? Se você crê nisso, se você afirma que crê nisso, então você entende que você precisa crer nessas coisas que a gente acabou de falar. Eu sei que vai ter muitos crentes que vão falar assim, não, eu acredito na Bíblia, na realidade da palavra, eu acredito em tudo. Mas você sabia que você está vivendo uma vida de qualquer jeito e o Senhor pode voltar a qualquer momento? Depois eu penso nisso. Quem vive assim está vivendo uma vida inconsistente ou hipócrita.
Isso é muito perigoso. A palavra diz que essas coisas vão acontecer, e elas vão acontecer. Tudo isso que eu falei é verdade, irmãos. E assim, é tão certo quanto você está aqui, isso vai acontecer. Como isso aqui está na minha frente, isso vai acontecer. Isso é uma realidade, isso é uma promessa do Senhor. E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês: quando a gente está diante dessa realidade, porque aqui a gente está partindo do pressuposto que ela é verdadeira, quando você pensa nesse dia, pensa nessas coisas, qual que é o seu sentimento em relação a isso? Medo? Pavor? Desespero? Ou alegria, ainda que com temor? Temor, para estar diante de Deus, a gente tem que ter temor. A gente tem alegria, mas tem que estar com temor. É igual para um noivo que vai pedir a sua noiva em casamento. Ele pode gostar muito do seu sogro, mas esse é um dia que você fica com temor. Isso faz parte. Então, é normal a gente ter temor desse dia, mas não medo. E eu quero que você considere você, quando a gente se coloca diante de um texto como esse aqui que está transmitido, verso 10, diante dessa realidade, isso te causa pavor ou alegria? Guarda a sua resposta. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Olhando para o texto, além da certeza de que esse dia vai chegar, quais outras conclusões nós podemos chegar? Olhando para o texto aqui. Então, eu vou tirar alguns pontos que estão aqui. Vocês vão perceber que eu não vou me preocupar aqui em falar de milênio, por exemplo. Porque as discussões sobre milênio são difíceis, são complexas, e mesmo a gente tem dificuldade em ter uma posição definida. Eu mesmo não tenho uma posição, porque eu não sei. Eu sei que vai ter, porque o Senhor diz, mas eu não sei. Agora, o dia do juízo, para qualquer uma das pessoas que crê no milênio, todos nós cremos que esse dia vai chegar. Só muda quando que será o milênio aqui. Por isso que eu não vou falar sobre isso. Esse não é um tema nosso aqui hoje. E eu também não vou me preocupar tanto em pegar referências de outros textos em relação a esse assunto. Eu quero pegar aquilo que Pedro disse aqui, para que a gente fique em Pedro. Porque se o Espírito Santo entendeu que era suficiente aqueles irmãos ouvirem isso, eu creio que também possa ser para nós. Não que a gente não pudesse fazer isso, mas eu não queria me estender, eu queria ficar mais aqui em Pedro. Primeira coisa que a gente tem que considerar é o quê? O que está escrito aqui. Que nesse dia, os ímpios serão destruídos. Está lá no verso 7, no final do verso 7, tá bom? Malaquias também tinha falado isso, da destruição dos ímpios. Agora, preste atenção, o Marco até comentou isso hoje de manhã. Se você pega e lê esse texto, do jeito que está aqui, isolado de todo o resto, você pode falar assim, então quer dizer que quando o Senhor voltar, os maus serão, aniquilados, eles deixarão de existir? Talvez se eu pegasse e lesse só isso, talvez você poderia chegar a essa conclusão, mas essa conclusão está errada. E por que está errada? Porque a Bíblia não é um verso, a Bíblia é toda. E toda a palavra de Deus nos ensina e nos fala que essa destruição não é uma destruição momentânea, mas ela é uma destruição que vai permanecer por toda a eternidade. O próprio Pedro, aqui na carta, lá no capítulo 2, ele falou do inferno, a realidade do inferno. Então, existe uma linha dentro da teologia, que são os aniquilacionistas, que eles acreditam assim, quando o Senhor voltar, os crentes vão para o céu e os ímpios vão sumir. Não. A palavra nos diz, de fato, a existência de um inferno que é eterno, e uma punição que será eterna. Por quê? Porque ela é proporcional ao tamanho da ofensa nossa a um Deus que é eterno. Você, quando ofendeu a Deus com o seu pecado, e eu e todos nós aqui, nós ofendemos um Deus que é eterno. A nossa ofensa, ela é eterna. A nossa punição deve ser eterna. Por isso que se Cristo não tivesse intervido, nós teríamos que, de fato, estar debaixo de uma punição que vai durar para todo sempre. Então, no dia do juízo haverá essa punição em definitivo, mas que vai prosseguir por toda a eternidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ninguém sabe quando vai ser esse dia. Ninguém. Olha lá, no verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor. Então, a gente já viu esse texto outras vezes. Paulo vai citar, Jesus vai falar, a gente tem essa referência muito clara. O que é o dia virá como um ladrão? Ninguém sabe a hora que um ladrão vem. É interessante a figura do ladrão, porque ninguém sabe quando ele virá, mas todos nós nos preocupamos para que estarmos prontos para quando ele vem. A gente bota grade na casa, você tranca a sua casa, você se preocupa com isso, mas ninguém sabe quando ele vem. Se a gente soubesse, a gente ficaria esperando. Aqui ele quer dar a ideia do quê? Essa vinda vai ser repentina e vai pegar todos de surpresa.
Você já viu um ladrão não pegar alguém de surpresa? Muito raro, né? O ladrão ele vai chegando e ele vai entrando. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai tentar atingir quando você não está olhando. É assim que eles agem. Então, nós não sabemos quando o Senhor voltar. Não sabemos. É interessante que eu estava estudando aqui sobre esse assunto e tem algo que é muito legal, assim. Toda geração acha que a sua geração é a pior e que Jesus vai voltar nela. Toda geração. A gente está achando agora, não está? Não dá. Olha as coisas que estão acontecendo, olha as guerras, tudo que está acontecendo, a questão da moral. Martinho Lutero tinha convicção que Jesus voltaria antes da morte dele, em 1540, 1550, ele voltaria. Ele tinha certeza absoluta. Jonathan Edwards tinha certeza absoluta que Jesus não passaria do 1700. Os cristãos do primeiro século também tinham convicção de que o Senhor voltaria ainda na sua vida. Meus irmãos, isso quer dizer que o Senhor não vai voltar na nossa geração? Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que ninguém sabe, eu não sei, vocês não sabem. E todas as vezes que você estiver diante de um pastor, de uma pessoa que pega um microfone para falar em nome do Senhor, e essa pessoa disser para você, eu sei quando vai ser, saia correndo desse lugar imediatamente. Essa pessoa é um herege, porque o Senhor disse que ninguém sabe. Nós não sabemos e não saberemos. Contudo, o fato de você não saber o dia não significa que você não deve estar preparado para ele. É igual o ladrão. Você sabe se vai ter entrada na sua casa? Você tem certeza? Não, mas você bota ali uma trava, você bota... Você quer que ele não venha, você se prepara para isso. Nosso chamado é de vigiar e orar até que o Senhor volte e da gente estar prontos para sermos encontrados esperando, acordados pelo nosso Senhor. A gente vai falar mais quando falar no verso 14 em diante, mas, irmãos, aqui já é algo que a gente precisa ficar e parar e pensar. O Senhor virá como um ladrão. A gente precisa entender que nós temos que estar preparados para isso. E aí a primeira aplicação que eu faço, eu quero perguntar para vocês. E aqui, irmãos, eu estou falando para os cristãos. Eu não ainda estou me dirigindo àqueles que estão aqui, que porventura que ainda não creiam no Evangelho, mas é aquele que diz que se reconhece como cristão. Tá? Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você pense nisso. Você está pronto para isso? Você está pronto para o Senhor voltar? Se fosse agora, se fosse hoje à noite, você se consideraria pronto? E veja bem, aqui tem um detalhe. Se você é crente em Cristo, você está pronto, óbvio. Se você é um crente em Cristo, você pode falar, olha, para o inferno eu não vou. Maravilha, é verdade. E outra coisa que a gente tem que considerar, ninguém aqui vai ser encontrado perfeito, certo? Só que a gente tem muitos avisos nas Escrituras que nos mandam e nos ordenam a analisar nós mesmos, analisar a nossa fé, e analisar aquilo que nós professamos, e a melhor forma de você analisar aquilo que você crê e aquilo que você professa com a sua boca é pela forma que você vive. Quando a gente olha para isso, a grande pergunta é, a gente não vai ser encontrado perfeito em nenhum momento da nossa vida. Você não vai ser encontrado. Mas existem várias formas de você ser encontrado. Você pode ser encontrado amando o Senhor, com as suas lutas, com as suas dificuldades, servindo, tentando obedecer, viver uma vida de boas obras, que nunca será perfeita, é verdade, mas no Senhor, buscando Ele. Ou você pode ser encontrado absolutamente esquecido de Deus, rejeitando a Deus. Lembra das parábolas daquelas virgens? Tanto faz a hora que vem, a hora que não vem. E aí é um grande problema. Se você lida dessa forma com a questão do esperar com o Senhor, isso é um péssimo sinal para a sua vida espiritual. Se você acha que é possível viver uma vida vazia, se dizendo cristão, mas vivendo uma vida sem prática de boas obras, sem obediência às Escrituras, uma vida de pecado e devassidão, e usando como justificativo o fato que um dia que você foi batizado, ou você disse que creu no Evangelho, você não sabe o que é o Evangelho ainda. Isso é um problema que você tem que lidar e que você tem que considerar. Agora, se você, como cristão, fala, Danilo, eu quero ser encontrado esperando o Senhor, acordado. Irmãos, às vezes a gente tem uma visão meio religiosa da vida, ou uma visão dicotômica que separa vida de igreja e vida lá fora, como se fosse possível isso existir, e não existe isso. Nós somos uma pessoa só. Então, se você é de um jeito aqui e lá fora é de outro, você é só um mentiroso. Só isso. A gente tem que viver uma vida real, com uma unidade. Então, eu vou dizer para você,
Sabe o que você vai estar fazendo, esperando de maneira adequada quando o Senhor voltar? Se você estiver aqui cultuando, ia ser o ápice para nós, né? Pensou, a gente aqui no culto, o Senhor volta, ia ser o top, assim, né? Mas a gente ia acertar aqui, os irmãos que estão do outro lado do mundo dormindo, eles não iam ser encontrados servindo a Deus. Mas é só isso que se resume, servir a Deus? Ser encontrado orando? Ser encontrado cultuando, louvando ou fazendo uma visita? Se o Senhor nos encontrar assim, maravilha, ótimo, isso é fazer a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, se você for encontrado vivendo uma vida cristã digna, e uma vida cristã digna é uma vida cristã que é vivida para a honra e glória de Deus, se você for encontrado trabalhando de uma maneira que honra o Senhor, sendo um pai que honra o Senhor, sendo uma esposa, estava lavando a louça lá no fim da... E o Senhor voltou e ela estava fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Irmãos, nós fomos sim encontrados servindo. Nós fomos sim encontrados fazendo a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Viver vidas que honrem a Deus. E o serviço nosso aqui para a igreja, ele não é maior ou melhor em qualidade do que a gente faz lá fora, quando a gente está trabalhando, cuidando dos nossos filhos, nos divertindo, tendo o nosso tempo de lazer. A gente faz todas essas coisas para a honra e glória de Deus. Então a gente tem que considerar isso. E agora o segundo ponto, a realidade do pecado. Ainda eu estou falando para pessoas que se dizem cristãos. Nenhum de nós vai ser encontrado perfeito, é verdade. Por quê? Isso é motivo de desespero? A princípio não, porque quem que paga o nosso pecado? É Cristo. Pecados que eu nem sei que eu cometi, pecados que eu ainda irei cometer, eles já estão pagos por Cristo. Só que existem pessoas aqui no nosso meio, existem pessoas... E você pode ser um desses, eu posso já ter passado por isso em algum momento da minha vida, então a gente tem que estar atento a isso, que vivem uma vida na contumácia do pecado, pecando de maneira repetida e de maneira normal, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Você peca como se bebesse água, você não se arrepende, você mente como se você estivesse contando uma história, você está mentindo e tanto faz, não faz diferença. Você simplesmente vive uma vida dupla, se diz cristão, mas a sua vida é uma vida de pecado. E se você chegar para mim e falar assim, não, Danilo, nossa, várias áreas da minha vida eu sou muito bom. De fato, mentira eu não consigo, eu minto mesmo, eu minto o tempo todo, ou eu sou um maledicente o tempo todo. É disso que a gente está falando. Para o cristão, um cristão, quando ele crê no Evangelho, imediatamente, no momento que ele crê, passa a habitar dentro dele o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não vai proibir você de pecar, te impedir de pecar, mas ele vai fazer de tudo no sentido de, ele vai nos convencer do pecado, ele vai nos mostrar que aquilo é errado, ele vai nos levar ao arrependimento, ele faz tudo isso. Uma pessoa que consegue viver uma vida de pecado tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, aí o que você precisa é nascer de novo. É outra coisa. Você precisa crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Então, aqui eu não estou dizendo, mas Danilo, eu cometi um pecado esses dias. Meus irmãos, se você peca e se arrepende, isso é um ótimo sinal. É triste que você pecou. Mas o arrependimento é uma manifestação do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não se arrepende. Essa é a realidade. Mas, meus irmãos, se você está vivendo essa vida assim, frouxa, no pecado, considere a sua profissão de fé. Considere. Se você não está desse jeito, mas está muito próximo a isso, não, eu até me arrependo, mas depois eu deixo chegar. Considere também diante de Deus. O Espírito Santo ele vai estar lá para te capacitar. Ele vai estar lá para te dar toda a força necessária para evitar qualquer pecado. Quando você decide pecar, a culpa é sua. Você abre mão de tudo isso, você vai e peca. Mas ele está lá. Considere diante de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Volte para o Senhor. Comunhão. Não existe lugar melhor para nós estarmos do que uma vida de efetiva comunhão com o nosso Senhor. Esse é o melhor lugar. E aí nós vamos então agora para o verso 10. Voltando para o verso 10, a gente vai falar desse grande fogo que a gente fala e vê e fica com medo. O que é isso, né? Esse é o trecho que muita gente fica com muito medo. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Essa palavra a gente nem costuma usar, né? Estrepitoso. O estrondo é como se fosse um grande barulho, uma grande explosão, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É interessante aqui, irmãos, que quando a gente fala, sempre quando você vê na Bíblia uma linguagem dessa, apocalíptica, do fim, vocês viram, a gente leu vários, Malaquias, Sofonias, Isaías,
você vê coisas que nenhuma dessas imagens de todos esses irmãos aqui vai ser capaz de nos dar a efetiva noção do que efetivamente vai acontecer. O Espírito Santo, inspirando esses homens, ele vai dar para eles a capacitação para escrever da forma mais próxima possível para que nós pudéssemos entender. Mas nada disso vai ser ainda o que vai acontecer efetivamente, porque não tem como. Eu fiquei pensando, esses dias a gente estava diante aí de uma situação de guerra. Israel, Irã, e quando você vê os vídeos, tanto lá em Tel Aviv, Haifa e lá em Teherã, você vê aquelas coisas explodindo, né? O Jairo estava na Jordânia há algum tempo atrás e via passando os mísseis. Imagina que você não tivesse vídeo, nem eu tivesse vídeo, a gente ligasse para alguém que estivesse lá e falasse assim, me conta, o que está acontecendo aí? Como é que é quando você olha para o céu? O que a pessoa vai falar? Paz, parece que está caindo estrela, uma explosão enorme, e assim, às vezes de noite fica de dia, e a coisa é absurda, a gente não consegue explicar, uma situação que a gente vê. Aqui a gente está falando de uma realidade muito maior. Então, toda a linguagem apocalíptica, ela tenta descrever algo que é indescritível, mas ela é verdade. Ela é verdade. Mas qual que é o propósito da palavra de Deus quando ela nos mostra essas coisas? É fazer com que a gente olhe para cima e pense no clímax da história. Isso é o que Michael Green vai dizer. A gente aqui está considerando coisas grandes demais. E quando você olha coisas como o céu como um pergaminho vai se enrolar, as estrelas vão cair, um estrepitoso estrondo. Irmãos, tudo isso é a mesma coisa, está apontando tudo para uma mesma realidade. Isso faz com que a gente olhe e fique... Vai ser algo muito grande. Muito grande. Elas representam algo, de fato, que a gente não consegue entender ou expressar. Primeiro ponto aqui, que então a gente vai analisar o que a gente tem. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. É interessante que essa palavra aqui, esse estrondo, ela aparece pela primeira vez, esse estrepitoso estrondo, é uma palavra até difícil, pela primeira vez no Novo Testamento ela é usada aqui nesse momento. E eu até fiz questão de anotar o que ela significa no original, no grego. E aqui o autor, o exegeta, que conhece do grego ao contrário de mim, ele vai dizer assim, essa palavra... ela pode ser usada para o silvo de uma flecha do ar. Sabe quando uma flecha solta, aquele barulho que faz, quando as flechas estão soltando? A gente nunca teve numa batalha antiga, mas se a gente estivesse ali debaixo de uma saraivada de flechas, eu entendo que ninguém ia se esquecer disso. O rugido de um trovão, o crepitar de chamas, o grito do açoite ao descer, sabe aquele barulho que faz, quando aquele barulho, e o rugir de águas poderosas, ou até mesmo o silvo de uma serpente. Para qualquer uma dessas, vocês podem perceber que aqui é uma palavra que ela era usada para situações de barulhos terríveis, poderosos, que deixavam as pessoas nervosas ou preocupadas. Assim, era algo que demonstrava o quê? Algo poderoso. É isso que o texto diz. Então, espere que nesse dia vai ser escondido. Não. Vai ser algo que todos nós saberemos muito bem quando acontecer. A gente não vai ser pego de surpresa. Vou estar dormindo na hora. Fica tranquilo, você vai acordar. Pedro ele prossegue dizendo, e os elementos se desfarão abrasados. O que são os elementos? Aqui tem uma discussão, os comentaristas discutem o que são esses elementos. Alguns acham que os elementos, na época ainda eles não tinham a ideia que a gente tem hoje, o pessoal aí que estuda química, física, então os átomos, as moléculas. Naquela época, a maior parte dos filósofos, especialmente gregos, apesar de ter alguns que já tinham a ideia do átomo e tudo mais, mas a maior parte deles cria que toda a Terra era formada pelos 4 elementos básicos: água, terra, fogo e ar. Poderia ser isso? Poderia, mas eu entendo que não. A outra hipótese que muitos comentaristas trazem é que, de fato, esses elementos seriam, especialmente, aquilo que fosse relacionado ao céu, os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas. Essa é uma outra possibilidade. Eu entendo que tem mais a ver com isso. Porque, senão, a gente não teria como continuar, e a gente vai continuar, e ver que continua. Se todos os elementos se desfizessem, então não teria como falar do próximo parte. Então, por isso que eu creio que seja dessa forma. E aí a gente vai, o quarto ponto. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E aqui a gente tem um problema com uma palavra aqui, que é essa palavra atingidas. Eu sei que muitos irmãos aqui têm Bíblias diferentes.
E cada Bíblia que você pegar, praticamente vai ter uma tradução diferente para essa palavra. Então eu peguei aqui atingidas, essa aqui é a Almeida Revista Atualizada. Outras dizem exposta, outras dizem que se queimarão, outras dizem será desnudado. Mas vocês percebem que vai ter o queimado, o desnudar, o revelar. Mas talvez aqui tudo indica a mesma coisa. Tudo está indicando para algo muito semelhante. O comentário da Bíblia de Genebra, ele vai falar dessa expressão, ser achado. Algo que foi achado, que foi revelado. E eu creio que esse é o sentido, de fato, que a gente vê aqui. Que por meio desse evento catastrófico, todas as coisas vão ser devidamente expostas, tais como elas são para o dia do grande julgamento. Hoje aqui, irmãos, todos nós aqui vestimos uma capa de cera aqui na nossa cara, e a gente vem para cá, e talvez você esteja triste, mas aqui você está sorrindo, talvez você esteja falando mal de mim, mas por fora você na minha frente você dá risada. A gente faz isso. Isso é errado, isso é pecado, mas a gente faz isso. Ninguém sabe o que se passa na minha mente, ninguém sabe o que se passa na mente de cada um aqui, mas nesse dia, tudo vai ser revelado. Tudo vai ser exposto. O fogo aqui, ele vai vir como uma representação de exposição, não só da terra, mas das obras, das suas obras. Obras maravilhosas, muitas vezes, que você fez, e que nesse dia a gente vai descobrir que elas eram feitas para me mostrar. Não era por amor, não era por nada. Era só para me mostrar, era só para vocês verem como eu sou bom. Era só para fazer inveja em alguém. Nesse dia tudo vai ser revelado. Eu fiquei pensando numa ilustração, e existem, especialmente igrejas católicas antigas, né, mas assim, havia na Idade Média, e depois até da Idade Média, até mais recentemente, um tipo de prática de alguns, especialmente dos católicos, de embalsamar os seus bispos, padres e tal, que eram pessoas mais famosas. Então, isso aconteceu até recentemente. O Papa João XXIII morreu no século XX ainda. E ele foi embalsamado. E depois de muitos anos, eles foram lá e viram que, de fato, o embalsamamento dele estava tão bem feito que ele estava, não igual a gente agora, eu estou aqui, mas melhor do que se esperaria. Uma pessoa deixada exposta, ela não existiria mais depois de tanto tempo. E se você procurar na internet, você vai poder ver essa foto. Então, se você olhar na internet, você vai ver que ele fica exposto. Sabe como que ele é exposto? Eles colocam a roupa dele, todo o traje dele, a mitra dele, e eles colocam em cima desse rosto embalsamado e morto uma capa de cera. Então, quando você olha, você não vê alguém podre, você vê uma capa de cera, uma coisa muito bonita. Aquilo não é realidade. Aquilo não é realidade. A cera, ela é inflamável, nós sabemos disso, né? Cera inflama. Se a gente fosse lá e pudesse e jogasse fogo naquilo, ia derreter aquilo, e o que você ia ver debaixo? Um rosto de alguém morto. E isso vai ser a realidade. Aí você olha, isso é coisa de católico. Não, eu estou falando para cada um de nós aqui. O dia que nossos pensamentos, tudo aquilo que nós somos, se fosse exposto, como que você lidaria com isso? É isso que está falando esse texto aqui. O que está debaixo de qualquer tipo de disfarce, cera, cobertura, tudo isso vai ser revelado. E é interessante, por isso que eu acho que essa é a palavra achados, tem a ver com isso, porque no verso 14 ele vai falar também, sejam vocês achados em paz. Então, eu creio que seja isso. Então, toda a verdade vai ser revelada nesse dia. Mas não só ela vai ser revelada. Nesse grande dia, tudo vai ser restaurado. E essa é a grande maravilha disso tudo, irmãos. Parece tudo que eu estou falando de uma coisa horrível, terrível. Meus irmãos, não é. Não é. Aqui a gente está falando de algo maravilhoso que Deus vai fazer para que, inclusive por amor a nós. Por amor a nós. Partindo dessa verdade, né, a gente pode olhar que tudo isso que a gente está lendo vai causar a destruição do universo? Não é a destruição. E esse é o grande ponto. Como se fosse destruído. Eu sei que existem irmãos que entendem que vai ser destruído e feito de novo. Mas, assim, o fato é, vai ser restaurado. Deus, ele criou um universo e um mundo e tudo que existe de forma, o Marco falou hoje de manhã, perfeita e maravilhosa. Eis que tudo que ele fez era
Não era só bom, mas era muito bom. Quando Adão e Eva pecam, entra o pecado na humanidade. Todos nós nascemos em pecado, essa é a nossa realidade. Mas a gravidade do pecado é de tal monta que toda a criação ela passa a ser amaldiçoada pelo pecado. Os animais são amaldiçoados, a terra é amaldiçoada, as estrelas são amaldiçoadas, e tudo por conta do nosso pecado. Nós cremos num Deus que é perfeito, num Deus de ordem, num Deus que é amoroso. E nós cremos e que reconhecemos que um dia Ele já nos redimiu. Só que vocês acham que Ele vai deixar pela metade? Ou vai faltar alguma restauração em tudo que Ele fez? Ele vai restaurar tudo. Novos céus e nova terra, a gente está falando de algo que é muito maior. A gente está falando de algo, de uma situação onde não vai haver qualquer resquício de maldição de pecado. Não vai sobrar um espinho nessa terra. Tudo vai ser feito não só do jeito que era antes no jardim, mas maior. Há, inclusive, uma progressão nessa história. É tão interessante, se a gente parar para pensar, muitos irmãos escrevem sobre isso. O pastor Eber Pai escreve bastante sobre isso, quem puder ler, vale muito a pena. Tudo começou com um jardim, não começou? Quando o Senhor voltar em definitivo, o que a gente vai receber? Uma cidade. Não tinha cidade lá no Éden. Vai ter uma cidade. Então a gente vê Cristo trazendo algo para nós muito, muito maior. Deus não vai deixar nada para trás. Ele precisa purificar tudo. Nenhuma mancha de pecado vai ficar. Quando a gente lava, a gente vai limpar um carro, por exemplo, você tenta fazer de tudo ali para deixar ele limpinho, sempre fica alguma coisa para trás. O Senhor não. O Senhor, Ele nunca vai deixar nada para trás, e nenhuma mancha do pecado. Olha Romanos 8:22, texto conhecidíssimo. Sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Sabe por causa de quem? De mim e de você e do nosso pecado. E aqui eu trouxe um texto aqui do nosso irmão Sproul, que eu gosto bastante, e essa é a minha posição a esse respeito. Não devemos interpretar essas palavras de Pedro no sentido de que Deus queimará o universo e jogará no lixo. Foi Ele que fez. O problema é o nosso pecado. O mundo que conhecemos chegará ao fim, sim, pois encontramos nessa passagem a mesma linguagem que encontramos no fim de Apocalipse sobre os novos céus e a nova terra. No entanto, Deus não vai destruir a ordem antiga para criar uma nova. Em vez disso, Ele pretende o quê? Redimir o antigo e moldá-lo de acordo com a sua vontade. É como se, de fato, vai ter esse fogo, vai ter tudo isso, mas isso vai vir o quê? Para restaurar e tirar todas as impurezas que ainda estão aqui. Deus não vai dar para nós uma terra maculada pelo pecado quando a gente voltar. Quando a gente voltar, ressurretos. Porque nós vamos voltar ressurretos. Ele não vai dar um lugar onde vai ser difícil trabalhar. Ele não vai nos dar um lugar onde o frio vai machucar a gente. É tão interessante, assim, se você vai viajar e, por exemplo, num lugar muito frio, né? Tem alguns lugares aqui no Brasil que são extremamente frios. É muito bonito uma manhã de frio. Você vê, assim, aquele lugar cheio de geada, um lugar com neve, é bonito aquilo. Mas aquilo machuca. O frio dói, mata, inclusive, destrói. O sítio lá dos meus pais mandaram vídeo agora, eles descobriram agora que a geada acabou com todas as flores da minha mãe. Tudo. Eles estão chateados lá. O frio destrói. Esse é o tipo de coisa que não vai haver em novos céus e nova terra. O que vai ter vai ser a beleza plena, a tranquilidade plena, uma terra onde a gente ainda trabalha, onde a gente se relaciona, onde a gente cultua, onde a gente come e celebra em festas, em casamento. Grande boda do Cordeiro é uma grande festa. Às vezes a gente tem uma visão, eu vou ficar boiando igual um anjo, com uma harpa. Não, a palavra não diz isso. Isso aí é a influência grega da nossa cabeça. O que a palavra diz é que nós vamos viver em novos céus e nova terra, e essa nova terra vai ser o quê? Efetivamente redimida. Nosso irmão Sproul continua aqui. Eu posso estar especulando aqui. Especular eu acho aqui, né? Porque aqui, de fato, não tem como a gente saber tudo, né? A gente imagina. Mas quando eu leio essas imagens de fogo, penso menos num fogo que destrói e mais no fogo de um crisol, que gera o produto final, removendo as impurezas e os refugos. Não faço ideia de quando e como Deus o fará, mas eu tenho certeza de que Ele o fará. Essa é a verdade. Se você procurar, hoje, bom do YouTube é isso, você consegue achar de tudo, né? Então, a gente ouvia falar do crisol, agora no YouTube você pode ir lá e ver como que um ourives trabalha. E você vê que uma pepita, às vezes, ela vem cheia de impurezas, e aquilo é derretido, é passado por um grande sofrimento, vamos pensar assim, daquela pepita,
mas todas as impurezas são tiradas, e depois você tira um ouro de grande qualidade. Mas ele teve que passar pelo fogo. E é isso que a nossa criação toda vai passar. Tudo vai ser purificado. E aí, agora, pensando de novo, lembra a pergunta que eu fiz, do medo daquele dia? A gente precisa ter medo desse dia? Ele vai ser um dia de destruição ou um dia de restauração, onde tudo vai ser feito novo? Né? E aí a gente prossegue para a nossa conclusão e as nossas implicações. Os queridos, assim, depende. Dependendo de onde você estiver, pode ser que seja um dia de destruição mesmo. Mas dependendo, pode ser um dia de grande alegria. Vai ser o dia, irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se você estiver em Cristo Jesus, se você simplesmente reconhece, eu sou um pecador, e Jesus Cristo morreu por mim naquela cruz, se você reconhece isso, então uma coisa é certa, esse vai ser um dia de alegria. Esse não vai ser um dia de desespero. Esse não vai ser um dia de medo. Você pode ficar com aquele temor majestoso, mas não de medo. Porque nesse dia, irmãos, todas aquelas promessas maravilhosas que a gente tem na Bíblia, que a gente ainda não experimenta, mas que a gente quer experimentar, a gente vai reconhecer. Nesse dia, irmãos, cada dor vai cessar. Tem muitos irmãos aqui que estão passando e padecendo por dores, passando por lutas, doenças difíceis. Vai acabar. Não vai ter mais dor. A sede de justiça que muitos de nós aqui têm, nesse dia, essa sede de justiça, fome e sede de justiça que muitos têm vai ser o quê? Aí vai ser saciada. A nossa esperança, por isso que a gente orou agora há pouco, não está aqui no mundo. Que nesse dia, toda injustiça vai ser efetivamente tratada. Nesse dia, toda lágrima vai ser enxugada, sem exceção. Todas as lágrimas vão ser enxugadas. Nesse dia a gente não vai ter mais doença, nesse dia não vai ter mais morte, nesse dia nós vamos reencontrar os nossos crentes amados em Cristo. Eu sei que muitos aqui já perderam, e esse vai ser um dia de reencontro. Não tem por que a gente ter medo. Esse não é um dia de desespero para nós, esse é um dia de alegria. E acima de tudo, nós vamos encontrar com quem? Com o nosso Salvador. Acima de tudo, é isso que a gente vai ter. Vai ser o dia também que essa terra, muito maravilhosa, até hoje, com tudo que a gente fez aqui na terra para tentar destruir ela, ela ainda é maravilhosa, ela ainda é bonita. Essa terra vai ser restaurada para algo muito melhor. Não vai ter mais espinho, não vai ter mais veneno, não vai ter mais serpentes mordendo, mas elas vão só andar por ali, né, comendo suas ervas. Terremotos, catástrofes, tudo isso vem do nosso pecado. E vai ser o dia que a gente vai estar diante do Pai. E aí vem a grande coisa, e essa vai ser a mais maravilhosa de todas, porque nesse dia, irmãos, nesse dia, com todo o universo reunido para o juízo final, nesse dia, eu vou estar também diante desse julgamento, eu e vocês. E nesse dia, quando o escrito de dívida do Danilo for colocado lá, aí vai ser um escrito enorme, muito maior do que vocês pensam. E eu, diante daquele escrito, você olha para aquilo e sabe, eu mereço a condenação. E sabe o que vai acontecer? O Cordeiro de Deus, ele vai rasgar o meu escrito de dívida. Esse é o dia. E ele vai dizer, ele não vai ser condenado porque eu carreguei sobre mim o pecado dele. E ele vai colocar em mim todo o favor que ele tem do Pai, e naquele dia eu vou ser recebido como filho de Deus. Vocês conseguem pensar no tamanho disso? De você ser legado para um tribunal, sabendo que você é culpado daquilo, você merece a condenação, você merece o inferno, e lá, aquele que você ofendeu diz, ele não, porque eu morri por ele, e ele vai levar sobre ele, vai ser imputado a ele a minha justiça. Meus irmãos, esse é um dia de alegria. Esse é um dia que a gente tem que exultar, que a gente tem que pedir, que a gente tem que orar, que a gente tem que clamar de fato, esperando por ele. Essa é a realidade. Mas pode ser, irmãos, que tem alguém aqui no nosso meio que rejeite isso. Fala, não, eu não acredito nisso, eu não acredito que Jesus existe. Se ele existe, essa talvez seja a prática mais comum das pessoas que se dizem cristãs. Eu já vivi assim por muito tempo, talvez tenha pessoas aqui, entendo, eu acho legal esse negócio de igreja e tal, mas Jesus, eu agradeço por tudo que ele fez, ele foi muito bom, ele foi muito correto, ele morreu na cruz, mas eu sou justo, eu tenho bastante coisa boa, eu tenho várias coisas boas, eu não preciso de Cristo.
Eu posso me apresentar diante de Deus e mostrar aqui umas boas obras que eu fiz, tentar me comparar com os irmãos. Tem um monte de irmão aqui ruim, olha aqui quanto irmão ruim. Você pode fazer isso. Só que eu vou dizer para você, se você tentar fazer isso, você não vai ficar de pé. E você sabe disso. A gente acabou de falar daquele dia onde tudo vai ser exposto e tudo vai ser revelado. Talvez, se eu pegar a sua vida e olhar ela, talvez eu não ache nada para falar, olha, tem pecado ali, você faz isso, faz aquilo. Mas você e eu sabemos o que passa aqui dentro. E se cada um de nós, Paul Washer fala isso, né, numa das pregações dele, se cada um de nós aqui, se tivesse um projetor na cabeça de cada um de vocês, transmitindo aqui tudo o que você pensa, de cada um dos irmãos, só entre os irmãos que estão aqui, possivelmente você não ficaria aqui dentro. Você teria que sair correndo. Porque nós somos assim, nós odiamos, nós temos raiva, nós temos ira, nós nos julgamos, nós nos ofendemos. Isso numa pequena área da nossa vida. Se fosse pensar em outras áreas, sexualidade, violência, quem aqui pode dizer, eu vou ficar de pé diante de Deus o dia que for passado e revelado tudo? Só um louco pode pensar isso. Então o que eu faço? Creia em Jesus Cristo. Entregue a Ele, fale, Senhor, eu não consigo, eu não quero, está aqui, a minha vida é tua, eu preciso do Senhor. Me salva, Senhor, me salva. Então essa é a realidade nossa. Arrependa-se do seu pecado e creia em Jesus Cristo, é isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer, porque naquele dia não vai haver uma segunda chance. O Marco falou de manhã, não vai ter purgatório, não vai ter nada, vai ser duas opções, duas situações, ou você está em Cristo, ou você está contra Cristo. Ah, não, eu nem ligo. Quem não liga é contra. Aquele que nos junta, espalha. Se você é contra, não, mas eu respeito. Ele é seu Senhor e Salvador? Não, mas eu respeito Ele. Então você vai para o inferno também, porque você é contra. Você quis se apresentar diante de Deus no dia do juízo com as suas obras. Você não vai conseguir ficar de pé. Voltando aqui para Malaquias 4:1, que a gente leu lá no começo, um texto pesado. O Senhor dos Exércitos diz, o dia do julgamento se aproxima e arde como fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. E aí a gente vai... Veja o versículo 2. Se você creu no Evangelho, essa aqui é a nossa realidade. Mas, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Esse não é um dia de desespero. Esse é um dia de alegria, esse é um dia de paz. É o dia que a gente vai poder sair como bezerros soltos no pasto, né? Mas isso aqui ele está querendo demonstrar a alegria desse novo céus e dessa nova terra, que a gente ainda vai falar um pouco mais até o fim desse estudo dessa carta. Amém?